Uma boa noite a todos, né? Se eu ainda já não tiver manifestado, boa noite a todos aí. Que bom que todos estão presentes. Assim, e que bom que muitas pessoas já puderam começar a prestigiar essa nossa palestra. Creio que seja a primeira palestra do ano aqui no IHGP. Então vamos aí abrir o ano de palestras e o ano de pesquisas também, mostrando um pouco aqui para todos do resultado dos nossos esforços do ano passado em relação a pesquisas que já vinham sendo desenvolvidas aí há uns bons meses, em conjunto dos outros dois pesquisadores que se encontram aqui, o Cícero Adson, mais conhecido como Cícero Caleb, e o Fabiano Ferreira, sendo que Cícero Caleb mora em Israel e Fabiano reside em Flores. Né? De nós três, é o único que ainda se encontra em loco, aonde foi o foco da pesquisa. Como nós havíamos informado ao pessoal que cuida dessa parte de agendamento de pesquisa, etc., o professor Alberto e Gilberto, etc., agradeço aqui já de início a hombridade de ter nos concedido esse horário, de ter nos concedido esse momento para poder falar e mostrar para as pessoas, inspirando elas através dos resultados dessa pesquisa que a gente conseguiu obter, né, desses resultados que a gente conseguiu obter e poder passar isso adiante e inspirar outras pessoas também a pesquisarem pelos mesmos meios e unir cada vez mais as pessoas por laços de sangue, laços de família, que é o que tem acontecido desde então, junto dessa nossa pesquisa aí. A gente conseguiu montar uma série de grupos, reunir uma série de pessoas que têm aí os mesmos parentescos e ancestrais em comum para poder falar aqui e desenvolver esse trabalho ao longo desses meses que a gente vem fazendo. Esse trabalho, na verdade, começou com a pesquisa do primo Fabiano, colega de pesquisa também e um ilustre parente nosso aí, já uma certa distância genética, uma certa distância genealógica, mas mesmo assim de grande consideração e de grande estima, tanto por mim e pelo Caleb. A pesquisa começou com ele, onde ele explorava justamente esse personagem que está no meio aqui do slide, onde o nome dele figura aí no meio, Romão Gramacho Ferreira. Então, tudo partiu a respeito dele, né? Todas as pesquisas que nós fizemos subsequente a isso partiram dele e partiram do pontapé inicial que o Fabiano deu, procurando mais registros a respeito dele, investigando em loco certas coisas, e muitas constatações interessantes foram possíveis obter através da análise de documentos, através da pesquisa em loco do Fabiano, através da análise de registros e do cruzamento de dados, a gente conseguiu identificar pelo menos a origem desse indivíduo aí até o século XVI, né, com boa segurança, assim, boa segurança documental e genealógica. O título da palestra é justamente a expansão da família Ferreira de Araújo. Porque a família Ferreira de Araújo, como ficou constatado, onde figuram quase todos os filhos de Romão Gramacho Ferreira, esse personagem aí, todos eles usavam esse sobrenome. E, portanto, todos eles, aliás, uma boa parte deles, passou esse sobrenome aos seus ancestrais, aos seus descendentes, perdão. Nós investigamos quais desses ancestrais foram responsáveis por passar essa informação, por montar esse seio familiar que ficou conhecido ali como Fazenda Saco do Romão, e até onde isso foi. Né? Então, graças aí à colaboração de nós três, nós conseguimos identificar que existe descendência de Romão, desde Flores, Serra Talhada, Floresta e até mesmo partes da Bahia. Então, é um indivíduo que teve uma grande influência, tanto familiar quanto genética, e que junta, hoje em dia, inúmeros descendentes. Quando eu comecei a pesquisar essa questão, eu contatei Fabiano há mais ou menos pouco mais de um ano atrás, querendo saber a respeito dos ramos da minha família. Eu, descendo da região aí do Pajeú, de uma antiga família que está presente no município de Flores desde pelo menos o século XVIII, e mantendo sempre
a mesma linhagem, o mesmo sobrenome, que é justamente a família Carneiro de Andrade. Eu identifiquei registros da família Carneiro de Andrade que estão presentes na região do Sertão do Nordeste, dos estados entre Paraíba e Pernambuco, vindos desde Monteiro, a cidade de Monteiro, na Paraíba, que pertencia ao antigo Cariri Velho. Então, do Cariri Velho, eu vim refazendo e remontando essa ancestralidade até que o documento que havia lá me indicou o município de Flores. Contudo, eu não tinha acesso assim a esse amálgama de documentos, a essa ampla gama de documentos, e só pude ter uma expertise melhor na análise mediante a ajuda de Fabiano. Então, Fabiano começou a me instruir a maneira correta de pesquisar nos registros de Flores, mostrando também a experiência que ele já tinha. E foi ele que me alertou de que a família Carneiro de Andrade já residia aí na região do Pajeú desde pelo menos o século XVIII. Conforme o avanço dessas pesquisas, foi possível encontrar nos arquivos do Memorial da Justiça da comarca de Flores inúmeros documentos que citam essa família. Dentre eles, o mais antigo, foi possível identificar o inventário que foi feito, na verdade, dois inventários, né? Existem dois inventários feitos da mesma pessoa. Manuel Carneiro de Andrade, que morreu numa viagem à Bahia em 1786. Ele era comerciante e ele era casado com Joana Francisca de Sales. Esses daqui já seriam meus avós de oitava geração. Foi possível identificar a relação total de filhos deles, que figura aqui nesse slide, e alguns dos seus respectivos cônjuges. Dentre todos eles, eu descendo especificamente aqui, ó, de José Carneiro. Contudo, dos seus irmãos, o que nos chamou mais atenção foi Isabel, a mulher que era casada, né, a mulher filha de Manuel Carneiro de Andrade e Joana, que fora casada com Venâncio Ferreira. A partir daqui partiu a nossa pesquisa em correlacionar o que havia em comum entre os Carneiro de Andrade e os Ferreira de Araújo. Visto que, conforme eu fui pesquisando nos registros que estão disponíveis de Flores, notei que havia uma proximidade muito grande entre a família Carneiro de Andrade e Ferreira de Araújo, mais do que o que era visto até então. E notei que, pela frequência dessa proximidade, não parecia ser uma mera coincidência, pois muitos membros do núcleo principal do Saco do Romão, relacionados a Romão Gramacho Ferreira, que é o que deu origem a essa pesquisa, se relacionaram com pessoas da família Carneiro de Andrade. A partir daí, eu salientei isso a Fabiano e rumamos nessa pesquisa. Foi onde entrou, junto conosco, o Cícero Caleb, que tem um núcleo familiar principal no município de Floresta, que é de onde ele é original, e também é descendente da família Ferreira de Araújo. E conforme ele também havia procurado Fabiano, conseguiu verificar que as suas raízes Ferreira de Araújo têm origem no Saco do Romão e vão se relacionar diretamente a Romão Gramacho Ferreira. Consequentemente, todo mundo que tem origem no Saco do Romão, como ficou constatado, também é membro da família Carneiro de Andrade. Então, são duas famílias cujo sobrenome, apesar de terem uma importância muito significativa entre os séculos XVIII e XIX, perderam posições sociais ou outras posições de maior prestígio que tinham, e alguns dos seus membros sumiram da região, desapareceram, foram morar em outros lugares, coisas aconteceram que forçaram uma migração para outras regiões, seja do Nordeste ou até mesmo outros estados, e essa dispersão fez com que membros dessas duas famílias acabassem sendo ignorados de certa forma pela grande pesquisa genealógica. E coube a nós fazer esse resgate. O Venâncio Ferreira, junto com Isabel Carneiro, produziram também vasta descendência. Chamando-nos a atenção o sobrenome dele, Ferreira. Mediante uma fonte de pesquisa que nós temos à nossa disposição, que é o antigo livro de batismos da freguesia de Cabrobó, onde figuram registros da primeira paróquia, primeira capela, aliás, que teve na região do Pajeú, a Nossa Senhora do Rosário,
que prescindiu a capela de Nossa Senhora da Conceição de Flores, conseguimos identificar que já no século XVIII existiam batismos onde figuravam pessoas com sobrenome Carneiro no recenseamento e pessoas com sobrenome também Ferreira. E não por acaso Ferreira de Araújo. Então foi possível constatar que já desde o século XVIII existem pessoas nessa região que já usavam o sobrenome Carneiro e Ferreira de Araújo. E não por acaso essa correlação ela não se mostra uma coincidência, mas bem assertiva, mais do que o que foi esperado. Pelo menos o que os documentos nos revelaram foi muito mais do que esperado. Foi possível encontrar, nesse mesmo livro que eu citei, da freguesia de Cabropó, o batismo do dito Venâncio, que se casou com a dita Isabel Carneiro. E foi possível também constatar que ele era filho legítimo de ninguém menos que Alexandre Ferreira de Araújo, como vocês podem estar vendo aí. O Venâncio, por se casar com Isabel Carneiro, naturalmente, sendo um homem, ele herdou o que seria a parte da herança de Manuel Carneiro, que era comerciante e que morreu na Bahia, ele herdou a herança do seu sogro, pelo menos a parcela da herança que viria pelo lado de Isabel Carneiro. Foi muito interessante constatar que ele era filho de um Ferreira de Araújo e não por acaso de um Alexandre, porque esse prenome Alexandre é um prenome que se repete em muitos ramos da família Ferreira de Araújo. Não tanto da do Carneiro de Andrade, né? Eu não vi muitos Alexandres na família Carneiro de Andrade, mas na família Ferreira de Araújo é uma frequência relativa muito alta. Tanto que o próprio Cícero Caleb descende de um triavô com o prenome de Alexandre e o sobrenome de Ferreira de Araújo. Foi possível constatar também que na fazenda Saco do Romão existiam pelo menos de 3 a 4 Alexandres Ferreira de Araújo. Era um sobrenome que se repetia com muita incidência. Não por acaso, Venâncio era filho de um. Então, a nossa dedução foi que Venâncio, junto com Isabel Carneiro, somado ao pessoal do Saco do Romão e Romão Gramacho, deram origem a todos os Ferreiros de Araújo que descenderam desse pessoal após esse período. Aí a gente já está falando do final do século XVIII e começo do século XIX. Nos livros da Paróquia de Flores, junto com os livros do Cariri Velho, foi possível constatar também, né, através do achado do batismo desse Vicente, vocês podem ver aqui, que Vicente também era filho de um Alexandre Ferreira de Araújo, com Rosa Maria César da Fonseca, ou Rosa da Fonseca, ou Rosa Maria César, tanto faz, são a mesma pessoa, é a mesma mulher. Isso bateu muito certeiro com o relato oral que o Fabiano colheu em loco sobre a origem de Romão Gramacho Ferreira, cujas pessoas que o informaram disseram que Romão e que a ancestralidade de Romão teria vindo da região do Cariri Velho. E não por acaso, até a década de 1820, a gente já está falando aí do começo do século XIX, também conseguimos encontrar na paróquia do Cariri Velho pessoas com sobrenome Ferreira de Araújo. E não por acaso, novamente, o prenome Alexandre se repete. Ou seja, essa constância nos revela conexões muito contundentes entre a região do Cariri Velho e a região do Pajeú. Ou seja, conseguimos identificar um movimento migratório dessa família entre o lado de lá, que seria o lado paraibano, e o lado de cá, que seria o lado pernambucano. Esse Vicente aqui, depois, a gente constatou por outros documentos que ele vai ser pai do Porfírio Vicente Ferreira, que não por acaso também aparece em documentos do município de Floresta. Então, à medida que as décadas avançaram, até o começo do século XX, a família Ferreira de Araújo foi adentrando cada vez mais o sertão, até, como eu disse, chegar em regiões ali da Bahia. Esse Alexandre Ferreira de Araújo e essa Rosa, foi possível identificar pelo menos mais 2 filhos deles, vejam só, 2 filhos deles, filhos de Alexandre Rosa, se casando com 2 netos de Romão Gramacho Ferreira. E como a certidão de casamento que está disponível na paróquia de Flores e foi transcrita aqui por nós revela, havia consanguinidade entre esse casal
e o pessoal do Sacro do Romão. Aqui, nessa pesquisa, a gente se centrou principalmente no desenvolvimento de um método de análise de consanguinidade que provém, né, da análise dessas certidões antigas. Muitos dos padres da época, tendo em vista o código canônico, tendo em vista a questão da celebração do casamento, seguia todo um roteiro. Então, duas pessoas se casavam, mas muitas coisas eram analisadas antes que esse matrimônio se celebrasse. E uma delas, que os padres mais batiam em cima, era a questão da consanguinidade entre os noivos. Se havia ou se não havia. Se não havia consanguinidade, o casamento era celebrado de maneira muito mais simples, sem necessidade de aplicação de dispensas matrimoniais muito complexas. Geralmente, os noivos eram examinados em doutrina cristã e logo após já era concedida a permissão para se casarem. Mas no caso de haver consanguinidade, não. Exigia-se muito mais coisas para que os noivos pudessem se casar. E o que nos chamou mais atenção dos filhos desse Alexandre e dessa Rosa que se casaram com netos do Romão foi justamente o grau de parentesco que eles tinham. Então, Alexandre Ferreira de Araújo, pai de todas essas pessoas, Vicente e desses dois que eu vou citar aqui agora, tinham consanguinidade comprovada com o pessoal da Fazenda Sacro do Romão. E como a gente vai ver mais para frente ainda da palestra, eles vão se relacionar de maneira íntima ao casal Venâncio e Isabel, cuja Isabel, né, filha de Manuel Carneiro de Andrade, se casou com Venâncio Ferreira de Araújo. Bom, nesse caso aqui, essa certidão, ela vai nos mostrar o casamento que foi celebrado na Fazenda Sacro do Romão, não por acaso, né? Foi aplicada uma dispensa de consanguinidade pelo bispo, pelo reverendo bispo que analisou a questão, é o Francisco José Tavares da Gama, e os noivos que figuram aqui são Pedro Alexandre Celestino e Joana Batista. Esse nome, Joana Batista, ele vai reaparecer num segundo momento, quando a gente vai poder identificar o nome da mãe do Romão Gramacho Ferreira, o nome da mãe do Romão Gramacho Ferreira e a relação que ela tinha direta com a família Carneiro de Andrade. Então vamos lá, só para explanar melhor, eu montei aqui uma árvore onde tem esse casal. Então, o Pedro, desse lado, eu coloquei, e do outro lado eu coloquei Joana. E fui montando para trás o que a gente tem como evidência já. Pedro Alexandre Celestino, filho de Alexandre Rosa, Joana Batista, filha de Romão Ferreira de Araújo e Luísa Francisca da Costa. O Alexandre Ferreira de Araújo, no início, eu coloquei o cálculo para ele ser filho de Venâncio Ferreira, conforme a gente viu a repetição do nome do pai de Venâncio, Alexandre. Se Alexandre era filho de Venâncio, consequentemente filho de Isabel, ou seja, ele é carneiro e ao mesmo tempo ele é Ferreira de Araújo. A Joana Batista, filha de Romão Ferreira de Araújo, como figura na certidão, e neta de Romão Gramacho Ferreira, identificamos que ela é a repetição do justo sobrenome da bisavó dela, Joana Batista, que vai figurar na certidão de batismo do Romão e foi encontrada no livro de batismos da freguesia de Cabrobó. Aqui mostra justamente o que? A dispensa que foi aplicada. Terceiro grau atingente ao segundo de consanguinidade. Perdão, aqui tem um erro. Terceiro grau atingente ao segundo de consanguinidade. Qual foi a interpretação que nós demos aqui? Para ser terceiro grau, o Romão Ferreira de Araújo, pai da noiva, ele obrigatoriamente tinha que ser primo de algum dos dois aqui, primo legítimo de algum dos dois, ou do Alexandre ou da Rosa. Apostando aqui pelo lado mais óbvio, mais lógico, é que Romão Ferreira de Araújo fosse primo do próprio Alexandre, pai do noivo. Só por aqui a gente já conseguiu resolver meio que esse terceiro grau de consanguinidade, porque quando a gente reconstrói o passado, a gente vê onde que eles se relacionam ali. Romão,
ele vai se relacionar diretamente ao Venâncio e vai se relacionar mais uma vez a Isabel. Então, existem várias linhas de consanguinidade entre eles, que fez com que o bispo, que analisou a questão do casamento entre o Pedro e a Joana, aplicasse uma dispensa de terceiro grau de consanguinidade, atingente ao grau segundo. Ou seja, é uma dispensa de terceiro grau, mas que, devido a outras linhas parentais, pode ser interpretada como segundo. Romão Ferreira de Araújo, pai da noiva, ele não é irmão de Alexandre, mas é como se fosse, porque as linhas parentais são inúmeras, que faz com que os laços entre Pedro e Joana, que são os noivos, sejam mais próximos do que o que pareça. A mesma coisa vai acontecer para o próximo filho de Alexandre Rosa, que se casa com uma neta de Romão. Essa é a certidão original, essa é a transcrição da certidão. Aqui a gente tem a montagem da árvore que eu fiz para poder exemplificar melhor. Então, do lado aqui do noivo, você tem o Júlio César e do outro você tem a Joana. Eles se casaram lá na Paróquia de Flores. O casamento está disponível lá para quem quiser analisar. Depois a gente também compartilha os slides para o pessoal analisar melhor, quem tiver interesse e tal. Então, eles se casaram lá em 1839. Júlio César e Joana. Mesma lógica, seguindo os mesmos princípios. Qual que foi a dispensa de consanguinidade aplicada? Terceiro grau, somado de segundo duplicado. Como eu falei pro Caleb esses dias, a melhor estratégia para a gente resolver esses graus de consanguinidade é começar sempre do que está mais próximo e depois ir para o que está mais distante. Porque se nós não conhecêssemos o que está para trás na ascendência dessas pessoas, não tem como a gente afirmar um grau tão distante se a gente não sabe o que está próximo de nós. Portanto, começando aqui a análise do segundo duplicado, como que a gente resolveu esse grau? Figura na certidão Júlio César como filho de Alexandre e Rosa, e Joana como filha de João Ferreira e Teresa. A Teresa, nós já tínhamos documentado que ela era filha de Romão Gramacho Ferreira. E o Alexandre, a gente colocou novamente, para ser filho de Venâncio e Isabel. Se o grau é segundo, então o parentesco direto entre Júlio e Joana é mais próximo do que o anterior, do que entre Pedro e Joana. E vejam só que o prenome Joana também é um prenome que se repete tanto quanto o prenome de Alexandre. Logo, a dedução mais óbvia foi que Alexandre Ferreira de Araújo era irmão de João Ferreira da Silva. Por quê? O segundo grau mostra um parentesco próximo, onde os noivos na linha cruzada são sobrinhos dos seus respectivos sogros. Ou seja, Joana era sobrinha de Alexandre, assim como Júlio é sobrinho de João. Então é um parentesco cruzado aqui. São dois primos legítimos se casando. Porém, como há outras linhas parentais relacionando a família Ferreira e a família Carneiro, novamente foi considerado mais graus e também foi aplicada uma dispensa de terceiro grau, somada de segundo duplicado. O terceiro grau mostra o quê? Se Alexandre é irmão de João, segundo grau de dispensa de consanguinidade. Teresa Maria de Jesus, esposa de João, já era prima legítima do marido. Portanto, se João e Teresa entre si já são primos legítimos, o próprio Alexandre, que está do outro lado da árvore, pai de Júlio, consequentemente também será primo de Teresa. Ou seja, primos legítimos, terceiro grau. Segundo, duplicado, porque Alexandre é irmão de João. Então, foi aplicado também uma dispensa de segundo grau de consanguinidade. Diferente da outra certidão, em que foi aplicado somente o terceiro grau e os noivos já eram um pouco mais distantes. Nesse caso aqui, os noivos são mais próximos.
Mas a montagem dessa árvore em si vai elucidar o parentesco entre a família Carneiro e a família Ferreira de Araújo, o segundo grau de dispensa de consanguinidade e o terceiro também. E isso é muito importante para você analisar quando a certidão vem para você, você como pesquisador, como genealogista, quando uma certidão vier para você com esses graus de dispensa matrimonial, certifique-se sempre de analisá-los, porque no começo eu, por exemplo, não analisava, eu não dava muita atenção para isso, mas agora eu entendo e interpreto isso muito bem. E isso faz com que a gente deduza o que está para trás na árvore das pessoas. Se elas compartilham ramos entre si, naturalmente você vai conseguir avançar mais na sua genealogia. O próximo documento que eu trago é justamente o batismo de um Venâncio. Claro, não o mesmo Venâncio, porque a gente já abordou o batismo dele, mas esse indivíduo aqui já é um neto de Venâncio. E aspectos desse batismo aqui também se assemelham e muito aos do Venâncio batizado no século XVIII. Não por acaso, esse Venâncio aqui foi batizado em 1837, já na Capela de Nossa Senhora da Conceição, né, da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Flores, e ele era filho de Manuel Carneiro de Andrade, que não é o mesmo do início da palestra, esse daqui já é um neto daquele, certo? Então, esse já é o Manuel Carneiro de Andrade Neto, que fora casado com Bernarda Maria dos Prazeres. Quais são os aspectos desse batismo aqui que se assemelha ao batismo do Venâncio do século XVIII? Ora, o prenome, os dois se chamam Venâncio. Aqui nós temos um outro Manuel Carneiro de Andrade, que tem exatamente o mesmo nome do falecido, em 1796. O nome da mãe aqui também nos chama atenção. Por quê? Voltando um pouco lá no... Vou voltar aqui alguns slides para vocês verem. No batismo do Venâncio, nós vemos que o nome devocional da mãe dele era justamente Prazeres, Aniceta Maria dos Prazeres. Logo, essa família, ou essas famílias em si, eram famílias que tinham uma constância de repetição de prenomes e de sobrenomes, tanto de família, concretizados, Ferreira de Araújo e Carneiro, quanto devocionais. Então, a Aniceta usava o Devocional dos Prazeres, a Bernarda usava Devocional dos Prazeres, várias netas de Joana Francisca de Sales, a falecida esposa de Manuel Carneiro, em 1796, também usavam o sobrenome Sales, inclusive a segunda esposa de Romão Gramacho Ferreira era neta legítima de Manuel Carneiro de Andrade, como o Fabiano vai mostrar um pouco mais adiante. E isso mostra a correlação exata e precisa das duas famílias, tá? Se a gente for analisar aqui os padrinhos também, os padrinhos desse Venâncio, que foi batizado em 37, vejam só, existem mais repetições. O padrinho tem sobrenome Araújo, Manuel José de Araújo, e a madrinha tem o prenome de Isabel. Ou seja, mais uma repetição e mais uma correspondência exata entre aquilo que foi encontrado no século XVIII e o que se desenrola no século XIX. Porque a família Ferreira de Araújo e Carneiro de Andrade, eles solidificam o seu clã durante o século XIX. Eles têm o seu apogeu e depois, infelizmente, esse apogeu vai se declinando, né, até se acentuar no começo do século XX, onde você vai encontrar cada vez menos membros dessa família morando na região de Flores. Os Carneiro de Andrade saíram mais até do que os Ferreira de Araújo. São muito poucos os que você encontra hoje, exceto descendentes, né? Agora, eu passo a palavra ao primo Fabiano, que vai explicar um pouco mais de detalhes sobre quem foi o Romão Gramacho Ferreira e vai explicar como que ele teve o pontapé inicial e a inspiração para poder pesquisar a respeito do Romão. Então, agora vocês ficam com a palavra aí do Fabiano. Por gentileza, Fabiano. Agradeço o primiano, né, o primo Cícero também que está aí, aos demais que estão aqui nos acompanhando. Eu só estou vendo a situação aqui porque tá chovendo, graças a Deus está chovendo, então, só que eu nem me toquei. Eu teria o Alberto lá atrás, Gilberto e os demais primos aí,
tivesse marcado uma outra data que eu nem toquei, que aqui é período de carnaval. E geralmente quando cai nessa data, hoje tem um bloco tradicional aqui, né? Que o pessoal curtindo, estava um barulho de som muito alto, e eu preocupado que caso chegasse a hora de eu falar, o pessoal não pudesse escutar. E também estava muito ruim aqui o sinal da internet, estava cortando a fala. Por isso que eu até mandei a mensagem para você lá, que se acontecesse qualquer coisa, caso venha acontecer, vocês não me dão. Porque aqui está meio ruim. Uma hora para, cai, saiu, eu tive que entrar de novo, tive que como é que se diz, reiniciar para poder pegar. No começo eu estava sem conseguir escutar direito, mas graças a Deus os demais, todos aí conseguiram escutar bem a fala do Premiano. Mas aqui é que está atrapalhando a questão da chuva. Bom, todos que estão aí estão conseguindo escutar ou está cortando a fala? Estão conseguindo escutar todos aí? Normalmente. Bom, se acontecer alguma coisa, aí vocês dão continuidade. Bom, o que acontece? Em 2014, eu estudava lá na Faculdade de Formação do Professor de Serra Talhada, inclusive o professor aí, presidente do Instituto de História e Geografia do Paixão, tive o privilégio de ter sido um dos meus professores lá, e também o professor Miguel Leonardo, que faz parte do HGP, foi um dos meus professores lá também, que hoje faz parte do HGP. Então, na época eu me interessei em fazer uma monografia sobre a passagem do cangaço aqui em Flores, que só escutava mais assim de outras cidades e outras localidades, e aqui pouca coisa se falava. Tinha algumas coisas registradas em livro e eu decidi ir atrás disso. O que foi que me chamou mais a atenção é porque, na época, eu procurei saber, enfim, se haveria registros fotográficos de pessoas que foram soldados da Volante, filho natural de Flores, ou ex-cangaceiro, algum registro de alguém, de alguma criança que foi batizada aqui e lá na frente se enveredou por o caminho do cangaço, ou como cangaceiro, ou como volante, ou como coiteiro, ou como vítima, acabou de uma forma, enfim, alguma coisa do tipo. Então eu saí pesquisando. E o que me chamou a atenção para poder pesquisar mais sobre essa família, eu sou casado com uma Romão do Riachão, do ramo Romão do Riachão, da qual o Premian e o Prêmio Cícero já conhece, a Sandra. E assim, eu sabia que já do Riachão havia duas figuras que foram soldados da Força Volante, o pai e o filho, né? Na década de 20 e 30. E também, ao continuar a pesquisa, depois pude perceber que houve mais 3 pessoas dessa família, entre Saco do Romão e Riachão, dessa mesma família Romão e Ferreira de Araújo, que era o sobrenome original da maioria deles. Isso me despertou ainda mais curiosidade para poder pesquisar também um pouco mais sobre a genealogia desse pessoal. Então, na época do Monsenhor João Acioli, o saudoso Monsenhor, em 2014, ele me autorizou a fazer a pesquisa. E eu, pesquisando, encontrei um registro de um membro da família Ferraz, nascido aqui, que era o João de Souza Ferraz, filho de Manuel de Souza Ferraz e Alista de Maria da Conceição. Ele foi batizado em Flores, 1894, que era o famoso João Dedé, que participou de Senhor Pereira na época das brigadas entre Pereira e Carvalho, né? E era irmão do famoso cangaceiro Barista. Só que daí acabei encontrando também, no registro de casamento, o casamento de Romão Ferreira de Azevedo, que sempre a grande maioria de Ferreira de Azevedo, vulgo Romão Preto, como o legítimo fundador da povoação de Saco Romão. E teve grande importância, ainda tem o seu legado que ele deixou, como um antigo rezador curandeiro. Aliás, era um médico da época e ajudou muita gente. Até histórias de pessoas que teve até partes do seu corpo que teve que ser amputada, né, para que não as pessoas viessem a falecer. Numa época que não havia hospitais no sertão, nem maternidade, nem PS, nem enfermeiros, nem médicos formados assim, né? Havia nos livros de Severiano, né? Denise, Princesa Isabel, tem um hospital. Então aqui era muito escasso de questão de médico, principalmente naquela época, final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Então ele era quem fazia os tratamentos do pessoal, andando sempre com um saco e com ervas medicinais, remédios que ele usava para fazer o tratamento em pessoas que estavam doentes, pessoas também às vezes feridas de faca, de bala,
era isso que ele fazia. Então, uma das tradições que conta é que a fundação do Saco do Irmão veio homenagear ele, e Saco do Irmão porque ele andava com um saco. Mas, na verdade, existem várias localidades no Brasil que já tinha nome de fazendas, sítios, com o nome Saco, né? Que já foi batizada lá atrás pelos portugueses sertanistas, inclusive no Nordeste dos Sertões. Não é diferente. Eu observo alguns dicionários, eu queria entender o que significava isso, né? E às vezes região, mas a região ele é rodeado de serras, né? Que segundo alguns fala que naquela época, né, alguns atribuíam à localidade a formação geográfica e acabava batizando de Saco quando tinha uma localidade geográfica rodeada assim de serras, alguns acabavam chamando dessa forma. Então, encontrei com a ajuda de Margarida Queiroz, a escrivã do Cartório Civil, e baseado também na tradição oral de algumas pessoas que chegaram a conhecer Romão Ferreira de Azevedo, o senhor de 90 e tantos anos, seu Totônio dos Vieira, do Sacos Henrique, que é lá próximo, e também Dona Irene Ramos, pude ter uma base de quando encontrar, em que ano ele tinha falecido. Então, aqui a gente encontrou o registro de óbito de Romão Ferreira de Azevedo em 1948. Tinha nascido por volta de 1848, embora que acredito que ele ainda seja um pouco mais novo, né? Bom, então, com isso, passou-se o tempo, acabei em 2014 também encontrando o registro de casamento dele, que ele se casou na paróquia de Flores em 1894 com uma filha de José Alves de Queiroz Viana, outra família muito antiga já estabelecida aqui, inclusive nas localidades Volta Enjeitado, né, a qual a divisa é o rio Pajeú, né, hoje uma parte é Flores, parte Sertão, e outra parte é Triunfo, né, já fica perto ali do Areal. Enfim, então, tínhamos chegado até aí. Deu-se uma pausa de 2012, até que, na época da pandemia, senti a necessidade de voltar a fazer uma pesquisa mais profunda e documental. Foi quando eu tive esse conhecimento desse site do Family, que eu não conhecia o livro dos Mormons, e em parceria com muitas instituições e igrejas que disponibilizam, fazem contratos ali, digitalizam fotografia de documentos, e durante aquele tempo que é mantido o contrato, a gente tem acesso àquela documentação. Bom, então eu comecei a fazer algumas anotações de pessoas dessa família, e foi quando eu descobri o Manuel Romão Ferreira de Araújo, do Riachão, que faleceu em 1900, com cerca de 68 anos de idade. Casado com a Josefa Maria Manuela, teve 7 filhos. Um desses filhos era Rosendo, e gerou a família dos Rosendo, da qual minha sogra, a única dos seus irmãos que está viva, com 83 anos, graças a Deus, ela é neta desse Rosendo, que ela não conheceu. Esse Rosendo era casado com uma senhora chamada Isabel, da família Estevão de Betânia, e a qual o primo Caleb já descobriu a qual seria a origem desse Estevão lá. Ligado, por uma parte, tanto a Ferreira de Araújo, que gera um ramo de lá, que ele vai falar mais à frente, quanto também a outras famílias, inclusive, né, ele vai falar mais à frente sobre isso, ou quem sabe, devido à questão do tempo, numa próxima oportunidade. Mas o que acontece? Antônio Romão, que tem uma cruz lá no Riachão, que é conhecida até hoje como a Cruz de Antônio Romão, ele teve vários filhos, era um dos filhos desse Manuel Romão Ferreira de Araújo. E um desses filhos chamava-se José Ferreira do Nascimento, vulgo Zé Romão. A foto que o Priminha colocou ainda agora, né, aparece esse José Romão aí, que eu gostaria de mostrar para quem está nos acompanhando, a foto da Volante de Flores, tirada na década de 20, por trás da atual prefeitura. E esse José Ferreira do Nascimento, vulgo Zé Romão, já foi soldado da Volante por um período de tempo, na década de 20, aqui na época do cangaço Lampione. Pronto, essa foto aí, se pudesse dar um zoom nela, primeiro, se tiver a possibilidade, embora a qualidade não está tão boa como eu consegui, mas para poder mostrar o pé da esquerda para de quem está da esquerda para a direita, vai ser o sexto. O sexto era justamente José Ferreira do Nascimento. Na mesma foto, vai ter isso, onde está se até apontando. Na mesma fotografia da década de 20, está um primo dele,
que é o mais alto aí, que está um desenho de uma seta de vermelho, né, apontando para ele, que é justamente onde está a seta que o primo colocou aí agora. Esse aí chamava-se Manuel Ferreira de Souza, vulgo Manuel Grande, pai de Maria Grande, que morou na Baixa do Juá, próximo ao povoado do Tenor e também o distrito Sítio dos Nunes. Baixa do Juá, onde houve o famoso combate lá do ano de 25, onde teve soldados feridos, mas também teve morte de cangaceiro, dos quais um dos irmãos de Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, foi o primeiro que morreu em combate lá. Dos irmãos dele, foi o primeiro a morrer em combate, foi justamente o Levino Ferreira. Então, nesse dia, esse Manuel Ferreira de Souza aí não estava participando, ele estava na volante, mas em outro lugar, fazendo diligência em outro lugar, que eram vários subgrupos de cangaceiro. Porém, que quando foi chamado um reforço para lá, veio pessoas de Nazaré, veio gente da Paraíba de Princesa Isabel, né? Teve um outro membro dessa família, Ferreira, ligado aos Romão, que como paisano se voluntariou e quis participar dessa brigada, que hoje alguns atribuem a ele o tiro que matou Livino Ferreira e não ao soldado conhecido como Belarmino de Moraes, vulgo Belo Moraes, que veio de Princesa Isabel. A primeira pessoa que escreveu isso em livro, que ele também conversou com Dona Maria Grande, foi o amigo Lorinal Teres, que é nosso confrade também do HGP, um excelente pesquisador de Calumbi, militar também, né? E ele também tem essas fotos e colocou lá no livro. Eu coloquei a informação na monografia na época, a qual meus orientadores e o principal foi o professor Ferreira Júnior, doutor Ferreira Júnior. Então, nessa foto aí que o primo ia um pouco, que está sozinho, aparece aí esse cidadão que era o famoso Pedro Ferreira de Souza, conhecido também como Pedro Benedito Sapateiro, porque ele produzia as suas próprias alpargatas, ou alpargata, como diz o Martins Sertanejo, e também os formais e tudo mais. Ele se voluntariou e participou no dia do combate lá da Baixa do Juá, a qual morreu Livino Ferreira, e atribui a ele o autor do disparo, da qual o Livino veio a falecer. Tanto que ele ainda passou uns 3 anos na época e depois acabou saindo, porque, de certa forma, teve um certo temor de haver retaliação, porque depois o Pião ainda passou com o bando por aqui algumas vezes, depois que morreu Antônio Ferreira, né, naquele incidente lá com Luiz Pedro, de Triunfo, então eles acabam depois, ali, mais à frente, partindo para o sertão da Bahia. Então, o que acontece? Esse Pedro aí, Pedro Benedito, ele era da mesma família do Pedro Ferreira de Souza, que era ligado também aos Romão. Ainda tem um sobrinho dele que mora próximo a mim aqui, já beirando seus 80 anos, seu José de Plácido, conhecido como José de Plácido. E eu consegui justamente com Dona Maria Grande, a saudosa Maria Grande, que faleceu em 2014, 2015. Eu fui a última pessoa a entrevistá-la, infelizmente, né? Gostaria que ela tivesse mais para que a gente pudesse aprender mais com ela, mas foi graças a Deus e graças a ela que a gente pôde recuperar isso. Mas a primeira foto, existe a mesma foto, a maior, que está aí com 20 praças, e a primeira vez que eu tive acesso a essa foto, apenas com 19 praças, eu consegui com Edson Luiz Romão, não é? É a mesma foto que está aí, só que essa aparece 20 praças. A que eu consegui primeira mão com ele, com Edson Romão, lá de Serra Talhada, que é Serra Talhadense, é filho de Dona Auristéia, que é dos Barros e Novais, da região ali de Floresta, e de outras famílias ali de Betânia, Serra e Floresta, e ela se casou com o seu Luiz Romão, teve vários filhos, dos quais Edson Romão é um dos descendentes. Eu consegui a primeira foto a primeira vez com ele. Ele fez a ponta até Maria Grande, e ele também tem fotos lá de seu Luiz Ferreira do Nascimento, que é o pai dele. O pai dele, que ingressou na Volante aqui em Flores, Luiz Ferreira do Nascimento também nasceu em Flores, conhecido como Luiz Romão. No tempo de Serra Talhada, ele foi muito conhecido, porque os últimos 40 anos da vida dele, ele morou em Serra Talhada, né? Então lá tinha 8 filhos, teve um que eu conheci também chamado Sandro, faleceu um tempo atrás, enfim. E aí teve irmãos dele que foi para lá. O próprio Zé Romão, que está naquela foto primeira que eu mostrei, também foi para lá com a esposa, que era da família Gomes de Oliveira, conhecido como... Então,
Dessa família houve José Ferreira do Nascimento, vulgo Zé Romão, que está naquela foto, que era filho de Antônio Romão, neto de Manuel Ferreira de Araújo, casado com José Maria Manuela. O Manuel Ferreira de Araújo, vulgo Manuel Romão, eu tinha passado por o registro no livro da Paróquia de Flores dos anos 50, por ali do século XIX, mas não tinha me atentado para um detalhe. O Primiano depois observou. Quando eu vi Manuel Romão Ferreira de Araújo, depois o Primiano observou bem um detalhe. Na verdade, o Manuel Romão do Riachão, ele era conhecido como Manuel Romão em homenagem ao seu pai. Ele não era filho do Romão Ferreira de Araújo, filho do primeiro casamento do Romão Gramacho Ferreira. Ele era filho diretamente do Romão Gramacho Ferreira e da terceira esposa, que chamava Joaquina. Então, o Manuel Romão, segundo a tradição oral que recebi há poucos dias, antes do irmão de minha sogra falecer, seu Ramiro, que escutou os antigos falarem, Manuel Romão do Riachão, ele nasceu no Sacro do Romão, devido a um desentendimento com o irmão dele, Ferreira de Azevedo, que era pai de Romão Ferreira de Azevedo, atual patrão do Sacro Romão, que atribui a ele a fundação do Sacro Romão. Dizem, na tradição, quando foi para o Riachão, depois de desentender o irmão Albino, matar o irmão Albino, e depois vai para lá. Havia uma tradição que um irmão dos Romão, dos Ferreira de Araújo, mata outro irmão no Sacro do Romão e migra para a região de São Caetano de Betânia. E lá acaba ali, no caso, fazendo parte ali, no caso, a sua descendência ligado aos Teotônio, ligado aos Tenório. Enfim, o primo Caleb é quem explica melhor sobre essa situação. Mas depois eu acabei descobrindo, por meio disso, que o Manuel Romão tinha matado o Albino Ferreira de Azevedo. Então, a maioria dos filhos de Romão Gramacho Ferreira usa o sobrenome Ferreira de Araújo, como o priminha bem explicou. Há uma outra foto aí que o primo tinha mostrado, que é só uma pessoa que aparece. Só uma pessoa. Esse aí, João Ferreira. João Ferreira, ele também era dessa família, e mais ligado aos Ferreira Pais, do Sítio Estreito, antiga Fazenda Estreito, fazenda antiga lá da época da Casa da Torre ainda também, a qual morou um Joaquim Ferreira de Araújo bem antigo também, que aparece nos registros paroquiais aqui de Flores. E daí ele já tinha mais parentesco com as ramificações dos Amaro e outras famílias, mas todas ligadas e aparentadas com os Romão do Sacro Romão, é a mesma família. Então, o que acontece? Quando eu encontrei, em 2023, o inventário que me chamou a atenção da década de 50 do século XIX, de Romão Gramacho Ferreira, foi a primeira vez que eu vi essa pessoa com esse sobrenome aqui, então eu não entendia por que algumas pessoas de alguns registros eu fui encontrando, era Ferreira de Araújo, outros se assinavam por Ferreira de Nascimento, outros por Ferreira da Silva, e Romão Ferreira de Azevedo, conhecido como patrão lá da Escola Sacro do Romão, e que muitos interpretam como engenheiro, como fundador. Por que era Ferreira de Azevedo? Tão diferente dos outros. E um senhor chamado João Inácio já falecido, tinha 90 anos em 2014, quando eu entrevistei, e ele dizia, olha, eu não sou da época, mas os antigos me falavam que antes de que o Romão Preto, como ele assim chamava, Romão Ferreira de Azevedo, existia aqui, houve outro Romão antes dele. E, na verdade, houveram outros dois, né? O Romão Gramacho Ferreira e o Romão Ferreira de Araújo, filho do primeiro casamento dele. E houve outros também que houve muita homenagem. Houve várias pessoas dessa família com esse prenome Romão, e que também passou a ser sobrenome em vários ramos dessa família. Enfim, o que acontece? Daí foi que eu pude perceber que o Romão Gramacho Ferreira casou 3 vezes e teve 23 filhos, pelo menos os que estavam vivos. Com certeza ele teve bem mais do que isso, como o primeiro já tinha colocado lá atrás. E aí, a localidade do Sacro do Romão, até então a gente conhecia como Sacro do Romão. Então muitas pessoas atribuindo a origem do Sacro do Romão a Romão Ferreira de Azevedo. Então eu quis entender qual era a ligação que Romão Ferreira de Azevedo tinha com Romão Gramacho Ferreira. Foi daí quando eu fui olhar a relação dos filhos do terceiro casamento de Romão Gramacho Ferreira com Joaquina, que, embora os filhos do primeiro e segundo casamento, boa parte prevalece Ferreira de Araújo, e alguns com Souza, outros Ferreira da Silva, mas do terceiro casamento estava lá o Albino Ferreira de Azevedo. Quem já tinha me falado desse Albino, por tradição oral, foi um senhor chamado Luiz Brabo, que é uma família que tem apenas esse apelido lá no Sacro do Romão, na redondeza de lá, mas que é um ramo da família Romão também, e falava que os antigos falavam nesse Albino Ferreira de Azevedo, casado com Isadora Barbosa do Nascimento. Então, no registro confirmou isso, e eu pude entender que, na verdade, Romão Ferreira de Azevedo era neto paterno de Romão Gramacho Ferreira, porque Albino Ferreira de Azevedo, pai dele, era filho do terceiro casamento de Romão Gramacho com Joaquina. Né? Joaquina ficou viúva. Havia também o Nuno Bezerra Cavalcante, lá da região do navio, ali de Tacaratu, por ali, que se casou na década de 30 do século XIX
com a filha, salvo engano, acho que do primeiro casamento de Romão Gramacho, ou da segunda, o priminha vai me lembrar aí, e agora estou sem me lembrar o direito com tanto nome. A segunda, né? Francisca de Sales. Muito bem. E é o que acontece. Depois Ian acabou localizando descendentes do Nuno Bezerra Cavalcante, já nascendo em outros locais, mas que saiu daqui. Enfim, depois acabei encontrando também um testamento de Joaquim de Souza, que ele fez com a mulher dele. Joaquim de Souza era um dos filhos de Romão Gramacho Ferreira, da primeira mulher, e ele morava na região da Volta do Enjeitado, espalhou sua descendência por a Cabeça Dantas, por Alice Pinheiro, enfim. E aí, dessa ramificação dos Souza, descendente de Romão Gramacho, era um pessoal que passaram até também ter um certo poder aquisitivo e bem conhecido lá na região, e aqui também em Flores. Recentemente encontrei um documento de demarcação de terra de 1918, que consta nele uma escritura de 1831 também, a qual na demarcação de terra de 1918 aparece o tenente Manuel José de Souza, que era um dos 14 filhos de Joaquim José de Souza. Esse Joaquim, por sua vez, casado com a filha de Agostinho Carneiro de Andrade, que já entra a família priminha também aí, né? E esse tenente Manuel José de Souza era um dos netos de Romão Gramacho, né? Desse documento a gente encontrou, final do século XIX, houve desse ramo que foi morar em Taquaritinga do Norte, ainda no século XIX, se espalharam por Triunfo, enfim, uma família muito numerosa, se espalhou por São Caetano, por Betânia, por Floresta, e aí o primo Cis Caleb que vai falar. Agora, então, de soldados que eu falei aí, teve Manuel Ferreira de Souza, vulgo Mané Grande, da foto da que vocês já viram, o mais alto da foto, e está com a seta vermelha apontada para ele. Manuel de Souza era filho de Pedro Ferreira de Souza, patrono do bairro Alto Pedro de Souza aqui de Flores, neto de Joaquim de Souza, bisneto de Romão Gramacho, e esposa. Aí tinha também o Pedro Benedito Sapateiro, que vocês viram aí na foto ele só. Naquela foto maior também aparece o José Ferreira do Nascimento, vulgo Zé Romão, pai de Luiz Romão, Zé Romão, que foi soldado da Volanta aqui na década de 20, que era filho de Romão, neto de Manuel Ferreira de Araújo do Riachão, vulgo Mané Romão, de Romão Gramacho Ferreira. Aparece Certo. depois Luiz Romão, né? Mais ou menos dessa família, que já teria neto. E também o Ferreira que vocês viram aí, que participou em 2 nomes, ele foi da Volante aqui, foi comandado até por Manuel Neto. Depois, na época da revolta do Coronel Zé Pereira em Princesa, ele abandonou, desertou da Volante para ingressar lá na época, porque pagava mais. Enfim, então aqui é um resumo de todo um trabalho que a gente fez de pesquisa sobre essa família e a importância que ela teve, inclusive, no combate ao cangaceirismo na década de 20. Agradecer a presença de Joaquim aí e dos demais que estão acompanhando. Deus abençoe, Joaquim todo. Perfeito. Agora, como continuação, o primo Cícero Caleb vai explanar como que o seio familiar em que ele nasceu descende dos Ferreira de Araújo, do Saco do Romão, e como que eles se espalharam pela região de Floresta, indo levar sua descendência até mais longe, mais distante. Por favor, Caleb. Boa noite a todos. Espero que vocês estão me escutando. Boa noite. Sempre. Boa noite e agradecer ao Instituto Histórico e Geográfico do Pajeú, dizer que me sinto honrado de também ter feito parte da pesquisa, honrado com o professor Valber, que é um irmão, ele sabe, né? Nós temos raízes lá atrás que coincidem. Agradecer ao meu primo Joaquim, ao professor Alberto e ao Fernando Gomes, a Fabiano e ao Ian por dar a mim essa oportunidade. Na realidade, eu fui muito ajudado pelo Ian. Eu comecei nisso com os relatos orais, ok? E antes de entrar no assunto da família Ferreira de Araújo, os relatos orais ajudam muito, mas às vezes tem mitos na família que são mitos, né? Num dos ramos da família que não tem nada a ver, eu só queria explicitar isso, diziam que o meu trisavô foi para a Guerra do Paraguai. Pasme, eu descobri o registro de batistério dele, ele nascendo em 1867, é o batistério dele confirmado, tá certo? Pelos pais e também pelas... Então, tem essas coisas que vão esclarecendo a vida da gente. Quanto à pesquisa em específico, eu sou trineto e tetraneto de Alexandre
Ferreira de Araújo. Esse Alexandre Ferreira de Araújo, ele é filho da Isabel Bezerra Cavalcante e do Estevão Ferreira de Araújo, não de um matrimônio, mas de um amaziamento. O que é que acontece? No ano de 1836, o irmão de minha trisavó, de minha tetravó, que é minha pentavó ao mesmo tempo, ele casou com uma filha do Romão Ferreira Gramacho, né, com a Marcelina. E o que ocorre? Eu creio que minha tetravó, rápida como as mulheres da família são, estava lá e conheceu o meu tetravô, que também é pentavô, e daí nasceram vários filhos, né? Vários filhos. O mais velho, o Alexandre, que é meu trisavô e tetravô ao mesmo tempo, o Martiniano, a Deodata. O Martiniano é o trisavô de um rapaz do Ministério Público do Estado de São Paulo, que não vem ao caso. E o que é que acontece? Essa família, sempre se falou na família, que eles chamam os Alexandre lá, que nós somos parente do pessoal do Saco do Romão. Só que tem outro vínculo que é mais ligado realmente ao Saco do Romão, que é o vínculo da Francelina, que é, ela é da família Ferreira também de Araújo. Ela é irmã do Romão Alves Ferreira, que é o trisavô do meu primo aí, Joaquim, que está lá no Pará hoje, e também é desse núcleo familiar. Tem muitas coisas assim que eu queria. Então, o meu vínculo com o Saco do Romão são através do Alexandre, né, o pai do Alexandre, que é o Estevão, que era casado também no Saco do Romão, mas tinha uma família paralela em Floresta, que tem assentamentos em Floresta, específico, tem um assentamento no ano de 1846, se eu não me engano, e está aí na tela, eu creio, você colocou aí, que ele está lá como testemunha, né? Também o próprio Romão Ferreira Gramacho esteve por lá, tá certo? Então, meu vínculo com essa região é duas vezes pelo lado do Alexandre e duas vezes pelo lado da Francelina e do Romão Alves Ferreira, porque dizem na minha família que nós temos esse vínculo e agora está comprovado, mas não tinha essa história do assassinato. Agora, no ramo do irmão da minha tetravó, que é trisavô do primo Joaquim, já contavam que ele foi para lá, para a floresta, devido ter se envolvido numa morte no seio da família, que é uma coisa que eu creio que o Ian vai nos ajudar. Eu queria elogiar também, antes de mais nada, agradecer ao Fabiano pela pesquisa que ele fez, ao Ian, e também não deixar e também não ofuscar a pesquisa que tem sido feita pelo o Denis Carvalho, que esse insumo que a gente tem aí foi as fotografias que eles fizeram lá em Cabroba, não está disponível no Family, foi o Denis que fez e foi transcrito pelo o professor Diógenes Jacó, que chega a ser parente da gente, e um incentivo também de outros pesquisadores, como meu primo Joaquim Pereira, o Clodoaldo, o próprio Fábio Miron, que é um pesquisador que tá, eu não sou pesquisador, eu sou um curioso, que ajuda a gente a buscar isso aí. Então, voltando à pesquisa feita pelo Ian, eu vou falar mais do método dele, porque eu acho que o que eu tinha de falar o Ian ele conseguiu solucionar várias coisas. Ele tinha os documentos, não tinha lido os documentos, ele desenvolveu um método que eu acho que ele devia patentear esse método, e ele acabou descobrindo qual a ligação de alguns familiares meus, já do ramo da família dos Imbuzeiros, né, ou Umbuzeiro, lá de Floresta. Ele conseguiu, na tradição oral, foi passada por minhas avós e pelo o meu tio Joaquim Matias e o tio Elias Quirino, pai do confrade Gonzaga, descobrir de qual núcleo familiar lá nós víamos dos brancos de Garanhuns, que era justamente do João de Noronha Branco, e foi também esse rapaz que me ajudou. Eu acho que o meu papel aqui na apresentação dele era justamente falar isso. Como se repete algumas vezes essa origem no Saco do Romão, e nos Cavalcantes, porque são duas ou três vezes se repete isso aí,
nos exames que eu tenho feito genéticos, a grande maioria dos meus matches, assim, a família que, não a grande maioria, mas a maioria, né, são dos Cavalcante de Albuquerque, tá certo? Por eu me repetir nessa família, com trisavós, tetravós e pentavós dessa família, e hoje em dia eu falo como um leigo, mas eu acho que o Cavalcante com I, com E, é o mesmo, né? Porque o que aparece na minha árvore genealógica é com E, mas os meus matches, a maioria são dos Cavalcante com I, tá certo? Que é outra coisa assim que me desperta muito essa pesquisa genealógica através da genética, não esquecendo a documental, que nada disso substitui a documental. Outra coisa, espero não estar fugindo ao tema, falei do seu projeto, da sua técnica, mas eu queria dizer, a pesquisa é tão maravilhosa que eu descobri os fatores africanos da família, que tá, graças a Deus está documentado, até duas tetravós minhas, que são como também a aproximação familiar, que a gente tem o terceiro, quarto grau, hoje em dia a gente é como se fosse protegido, como é o caso do Joaquim. O Joaquim é um irmão que eu tenho, um grande sabedor da história da nossa família, tá certo? Muito obrigado. Principalmente a respeito dos Rumão. E é isso. É só agradecer e pronto. Eu acho que o que eu tinha a falar, já falei. E muito grato ao Fernando outra vez, pela solicitude de nos oferecer esse espaço, que eu digo, um espaço acadêmico, ao professor, e outra vez, ao professor Valber, que eu, Alberto e professor Valber, temos uma exposição sobre os semitas, os judeus do Pajeú, e até agora a gente, por questões de agenda do professor Valber, de enfermidade minha e de tratamento do professor Alberto, mas a gente vai terminar esse trabalho. Muito grato e boa noite a todos. Volto a palavra para o primo Ian, que é quem vai falar agora, eu creio. Beleza, Ian? Perfeito, eu vou dar, então, conclusão à explanação dos últimos documentos que a gente tem para mostrar, completando todo o aparato da pesquisa que eu explanei desde o começo, onde a gente constata muita coisa a respeito aí da relação entre a família Carneiro de Andrade e a família Ferreira de Araújo, da qual se pôde verificar, só pela explanação que a gente teve aqui hoje nessa palestra, que realmente são duas famílias que mantêm vínculos fortes e laços parentais bem extensos aí, bem documentados. São famílias paralelas e que no passado remoto, pelo menos aí até o século XVIII, tiveram, né, raízes em comum e foram se espalhando por toda a região do sertão do Pajeú. Só para dar continuidade a esses documentos que eu anexei aqui, comentando-os brevemente. São os filhos do Estevão, que é o tetravô do primo Caleb, se eu não me engano, tetravô do primo Caleb, Isabel Bezerra Cavalcante, e todos esses matches que ele falou que tem dado geneticamente com todos os Cavalcante de Pernambuco, todos os filhos que a gente tem documentado deles são esses que estão sendo expostos aqui e que, na sua maioria, se misturaram com a família Souza Ferraz, que é o núcleo principal do qual o primo Cícero Caleb descende. Perdão. Fizemos aqui fizemos aqui uma explanação e fazemos também um parêntese de que houveram migrações internas da família dos Ferreira de Araújo de Floresta para outras regiões de Pernambuco, eles se espalharam também. Foram morar muitos, aliás, alguns dos ramos deles foram morar em regiões do Agreste, como Bom Conselho e Águas Belas, que foi no caso do Martiniano, irmão do Alexandre, foi residir lá também, e por lá espalhou sua descendência e depois, posteriormente, para São Paulo, como ele comentou. Ademais, aqui, vocês vão ver nos slides, a gente vai estar liberando o nome dos filhos do Estevão que ele teve com a Isabel. Faço também um outro adendo de que Estevão teve a primeira núpcias com Rita, e o primo Fabiano pode reiterar isso, porque no inventário de Romão Gramacho Ferreira consta apenas a esposa Rita, e nos registros da paróquia de Flores também, Estevão era esposo de Rita. Contudo, em Floresta, Estevão foi esposo de Isabel. E com Isabel, Estevão produziu essas 5
descendências. Deodata, Manuel, Antônio, Martiniano e Alexandre. Novamente, o nome Alexandre se repetindo aí. Aqui seria o ramo colateral que o Primo Caleb falou, de Manuel Vicente da Silva, que era também conhecido por apelido como Manuel Romão. Esse registro que vocês estão vendo aí foi encontrado na paróquia de Flores, onde ele vem com esse, não com o nome verdadeiro dele, o nome em si, mas com essa citação de apelido, Manuel Romão, e a gente pode identificar que Manuel Romão era, na verdade, Manuel Vicente da Silva, e a origem dele também é o Saco do Romão. Foi uma outra migração para a floresta. Esse Manuel Romão é o pai de Francelina, que é ancestral do Primo Caleb, e também é pai de Romão Alves Ferreira, que é ancestral, se não me engano, do Primo Joaquim. São todos filhos de Manuel Vicente da Silva, vulgo Manuel Romão. Aqui eu vou mostrar para vocês algumas fotos da pesquisa in loco que o primo Fabiano fez no Memorial da Justiça em Recife, tá? Ele foi até o Memorial da Justiça e pôde ver com os próprios olhos e fotografar também os registros originais que estão no Family, mostrando que o Family, nós nos baseando por ele, é uma fonte boa de pesquisa. Então, tudo que está lá é baseado realmente na realidade. O Memorial da Justiça forneceu ao primo Fabiano espaço para pesquisa e fotografia, ele usufruiu disso, e podemos constatar a veracidade dos registros que foram usados para fazer esse trabalho. Os inventários, as citações em processos judiciais que também foram analisadas, a frequência desses sobrenomes. Aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês uma fotografia que ele tirou com a, se eu não me engano, diretora de lá. Aqui à esquerda ele pesquisando. Outra foto também que mostra à esquerda o inventário de Manuel Carneiro de Andrade, de 1796, que eu citei no começo do trabalho, está disponível no Memorial da Justiça para consulta, e está disponível também no Family Search para consulta em domicílio, né? Vocês podem acessar esse documento aí da casa de vocês quando vocês quiserem. À direita aqui foi inventários da região de floresta que ele verificou, e pôde ver, constatar e reiterar as informações que a gente usou para esse trabalho também. Infelizmente, não foi possível encontrar o inventário de Estevão Ferreira de Araújo, porque provavelmente não foi feito, devido ao fato de que o ancestral do primo Caleb morreu antes de 1857, ou seja, antes da morte do pai, ele também já havia morrido, a morte dele foi precoce, a do pai, Romão Gramacho Ferreira. E para finalizar, uma coisa que não foi citada, mas que não é menos importante, eu vou voltar alguns slides aqui e eu vou fazer uma breve explanação do seguinte. O batismo de Romão Gramacho Ferreira foi encontrado nos livros da paróquia de Cabrobó, da primeira capela, onde consta lá os batismos do século XVIII. Foi possível constatar que Romão nasceu em 1765 e faleceu em 1857, ou seja, ele faleceu com quase 100 anos de idade. Ele teve 3 esposas ao todo, pelo menos 24 descendências, das quais 23 produziram outros descendentes. Ele tem pelo menos 23 vias legítimas de descendência dele. E essas 23 vias legítimas produziram, consequentemente, outras descendências também espalhadas aí pelo Nordeste, por São Paulo e assim por diante. Foi possível constatar que Romão é neto de ninguém menos que o Manuel Carneiro, certo? Manuel Carneiro, que por sua vez era irmão do pai de Manuel Carneiro de Andrade, ou seja, a mãe de Romão era prima legítima de Manuel Carneiro de Andrade, que morreu lá nos primeiros slides que eu fui falando, de 1796. Eles eram parentes já desde essa época, ou seja, como eu disse, Ferreira de Araújo e Carneiro de Andrade são duas famílias que são paralelas, mas que têm ancestrais em comum. E o ponto em comum entre eles é justamente esse aqui, que foi possível fazer todo esse resgate e descobrir que o avô do irmão materno era, na verdade, Manuel Carneiro.
Outra coisa interessante também. Romão não tinha avô. Ele não tinha avô paterno, mas ele tinha avó. E como nós verificamos e nas outras fontes que foram disponibilizadas de Cabrobó, a avó dele fazia parte da família Ferreira da Costa. E a família de Ferreira da Costa, conforme explanação de Ione Sampaio em uma outra palestra que nós assistimos, havia o trânsito já entre a região do Cariri Velho e o Alto Pajeú, da família Ferreira da Costa. Então, em livros do Cariri Velho, você vai encontrar registros da família Ferreira da Costa, assim como em livros do Pajeú também. E são a mesma família. Nessa mesma época, nesse mesmo período e fazendo esse mesmo trânsito. Os registros da família Ferreira da Costa, que eu analisei na paróquia do Cariri, mostram que eles fazem referência já à capela de São Pedro do Pajeú, que é uma das primeiras capelas aí da região, uma das mais antigas. Então, o Romão fazia parte dessa família Ferreira da Costa, tá? O avô dele, que não está aqui mencionado, tá? Foi possível ser identificado através de uma pesquisa feita pelo próprio Cícero Caleb, que nos mostrou que haviam raízes dele na Bahia. E devido às fontes que a gente compilou e analisou, é muito provável, por esse método analítico e dedutivo aí, é muito provável que nós tenhamos identificado o avô dele. E que o Romão Gramacho, filho de Domingos Ferreira, como está escrito aqui, que não tem pai mencionado, mas tem apenas mãe, era provavelmente filho do Domingos Ferreira, ou seja, avô de Romão, era provavelmente filho do sertanista baiano Romão Gramacho Falcão, que produziu descendência em toda a região do sertão baiano e também em partes do sertão de Pernambuco. Tá? Existe um site na internet que vocês podem verificar chamado Gramachos do Brasil. Esse site Gramachos do Brasil tem justamente a fotografia da onde está enterrado, onde estão sepultados os restos mortais de Romão Gramacho Falcão, na capela lá de Nossa Senhora da Oliveira, em Campinhos, na Bahia. Ele morreu em 1772, esse Romão Gramacho Falcão. E, salvo engano, ele nasceu ali por volta de 1690 e pouco. Ou seja, se nós fizermos esse paralelo, e dada as fontes que nós analisamos, que tratam de Romão Gramacho Falcão, é muito provável que houvesse uma relação entre o pai de Romão, Domingos Ferreira, a mãe de Domingos Ferreira, avó de Romão, Francisca, e o Romão Gramacho Falcão. Porque na cidade de Morro do Chapéu, por exemplo, na Bahia, existe descendência espalhada de Romão Gramacho Falcão, com uma mulher que ele acabou tendo filhos lá, chamada Isabel Maria do Espírito Santo. Ou seja, nunca se casou formalmente, mas produziu vasta descendência com mulheres que ele foi encontrando ao longo da vida. Fazendo a barreira lá. Toda essa pesquisa, todo esse intuito, só foi possível através dos esforços de nós três. Meu, do Fabiano e do Cícero Caleb. Se não fosse esse conjunto de cérebros pensantes, a gente não teria conseguido chegar até onde chegou. Inclusive até nessa possível identificação desse avô paterno de Romão. Visto que, para se provar isso, dada essa distância de tempo que tem, não se é possível mais verificar, por exemplo, por DNA ou por qualquer outra via que seja, se realmente ele era neto de Romão Gramacho Falcão, porque isso não tem registrado documentalmente. Porém, é possível deduzir que havia alguma relação direta entre os dois personagens, visto também a característica comportamental que o Romão Gramacho tinha, porque Romão, apesar de ter se casado na igreja, etc., mas ele também produziu vasta descendência, como o provável avô dele. Toda essa pesquisa só foi possível graças a esses esforços de nós três. Agradeço aqui, mais uma vez, como de começo agradeci ao Instituto Histórico e Geográfico do Pajeú por disponibilizar esse tempo para que nós expuséssemos esse assunto da maneira como expusemos. Trouxemos aqui, creio eu, uma boa parte de tudo que conseguimos encontrar, produzimos material teórico sobre o assunto,
Produzimos material teórico sobre o assunto. Já lhe dou a palavra, Fabiano, só um instantinho. Produzimos material teórico sobre o assunto, disponibilizamos isso já no grupo do IHGP. Pensamos, então, em disponibilizar novamente para que quem não leu possa ler. Agradeço a participação de todos os confrades e confreiras que estão aqui assistindo à palestra. Agradeço a participação de todos aqui, tanto de pessoas que ainda são membros dessa família. No caso, eu represento aqui a família Carneiro de Andrade. A minha namorada que está assistindo a palestra também é descendente dos Carneiro de Andrade, do mesmo ramo que eu, inclusive. Fabiano, casada com um membro da família Ferreira de Araújo. E Cícero Caleb também descendente direto da família Ferreira de Araújo. Uma boa noite a todos. Passo a palavra aos agradecimentos do Fabiano e espero mais oportunidades. Muito obrigado. Antes que vocês saiam da palestra, como combinado, por causa dos certificados, deixe o nome completo nos comentários, o e-mail para contato. Se quiser entrar em contato também no privado, pode falar o nome completo, pode digitar. Uma forma de produção dos certificados depois. Já deixei a aba comentários, está disponível. Podem preencher normalmente o nome completo, e-mail. Fique à vontade. Também tem como fazer isso lá através do grupo, né? De forma privada, tem como fazer também. Então, pode seguir aí os comentários com o Fabiano, não é isso? Sim. Antes de eu agradecer a todos, eu só lembrar de uma coisa que eu esqueci, que não adiantaria a gente falar, e eu esqueci de falar essa parte para vocês, porque, como sempre atribuir a fundação do Sacro do Romão a Romão Ferreira de Azevedo, ninguém está tirando o legado que Romão Ferreira de Azevedo deixou, eu não posso deixar de falar isso, porque por essas pesquisas que foram realizadas, inclusive no livro Paroquiais, eu pude constatar que, e confirmado também pelo Primiano, também que teve acesso à documentação, o primo Caleb, que o legítimo fundador do Sacro do Romão não foi Romão Ferreira de Azevedo, e sim Romão Gramacho Ferreira. Por quê? Romão Ferreira de Azevedo nasceu no fim da década de 40 do século XIX, e a localidade já era chamada Sacro do Romão. Registros paroquiais confirmam isso. No livro de A Paróquia de Flores de Batismo de 1836 a 1840, um dos registros mais interessantes que eu vi foi do padre João Evangelista Leal Periquito. Sabe, do inventário de Romão Gramacho, ora cita Fazenda Saco, ora cita Fazenda Saco do Enjeitado. Eu nunca tinha visto esse outro nome, uma alusão à antiga Fazenda Enjeitado, que pertenceu lá aos Dávila da Casa no passado também. Aí, ora está como Saco do Romão, e no livro de batismo de 1836 a 1840, há uma citação em que aparece Romão Gramacho Ferreira lá no batismo, em que, de um descendente dele, em que o padre João Evangelista Leal Periquito fez questão de assinar e na fazenda, no oratório privado, da fazenda Saco de Romão Gramacho Ferreira. Então, com isso, para mim, fechou ainda mais. Por quê? Ainda que o padre não tivesse feito questão de assinar nesse livro, atribuindo a localidade a Romão Gramacho Ferreira com o nome completo, sendo que outros registros já citavam Saco do Romão, já saberia por dedução que já se referia a ele. Mas ele fez questão de deixar um registro lá. Eu não estou dizendo aqui que a Fazenda Saco foi fundada por Romão Gramacho Ferreira. Eu estou dizendo a questão do nome. O nome Romão foi acrescentado à localidade até hoje, graças a Romão Gramacho Ferreira. Então, agradeço a todos vocês. Foi para ter tirado essa questão dessa dúvida. Hoje não tenho mais dúvida acerca disso. Não tirei o legado também no neto paterno dele, de Romão Ferreira de Azevedo, que deixou um grande legado. Mas quero agradecer aqui a professor Alberto, primeiramente a Deus, segundo a professor Alberto, presidente do IHGP, por ter dado essa oportunidade, ao amigo e confrade também Gilberto Gomes, de Serra Talhada, que fez toda a mediação, aí preparando os dois links para a gente poder fazer essa reunião, e porque também vão disponibilizar os certificados para todos que participaram. Quero agradecer também, tanto ao Primiano quanto ao Primo Caleb, né, que incentivaram para que eu participasse com eles dessa palestra aqui. Agradecer a participação de Verônica Ribeiro, de Monique Ferreira, do primo Joaquim Torres, casado também com a Florença, né, Joaquim? Com raiz no Saco do Romão também, né? Agradecer aqui a presença de Mael Nogueira, né? Exatamente. E aos demais que estão, a Fábio Miron, de Caruaru, com raiz também aqui no Pajeú, um grande pesquisador e escritor. Agradecer a todos
aqueles, e se eu esqueci algum nome dos que estão assistindo, me perdoe, me desculpe aí, mas que os demais que participaram, que estão vendo, vão poder fazer os agradecimentos, né? Então, a gente agradece por essa oportunidade, que Deus abençoe a cada um de vocês. Vão desculpar nas falhas, os erros aí, o tempo que a gente tomou de vocês aí para estar participando conosco. Eu agradeço também a Joaquim e a Cícero, que patrocinaram minha ida até lá, o Memorial da Justiça. Pena que eu não pude encontrar outras coisas que ele já vem em busca há muito tempo, mas que a gente torce para que a gente continue nas buscas e conseguir aí montar esse zelo, né, que ainda falta dessas famílias. Isso é o mínimo, meu primo. Então, muito obrigado aí a todos vocês aí, os primos aí, Fabiano, e o primo Ian, o primo Caleb, o primo Elber e todos os demais primos aí. Agradecer aí por contar com a gente aí, o que a gente puder chegar, estamos aqui, estamos juntos. Eu sou de poucas conversas, só converso muito aí quando é na brincadeira, mas isso é muito bom, foi muito importante e fico muito feliz com isso, entendeu? Isso é um começo de muitas que vem por aí ainda. Um abraço a todos. Eles viram lá. Ian, Sim, agradecer ao professor Valdo também aí. Veja, eu gostaria de, primeiro, parabenizar você, Fabiano, que teve essa possibilidade de trazer, né, um conhecimento sobre os Ferreira. Lembrando que os Ferreiras, eles também têm base, né, na própria origem sefaradita, né? Como são, e os parentes de vocês, Ferreiras, lá na região da Ibéria, são os Herreras. Os Herreras são os Ferreira, ou seja, são todos de uma mesma origem. Então, para chegar a Ferreira aqui, já que Herrera é no espanhol e Ferreira é no português, todos são a mesma família. Então, não é uma família particularizada do Pajeú. Não é uma família exclusiva do sertão pernambucano, porque eu tenho parentes também Ferreira, eu não tenho sangue Ferreira, possivelmente posso até ter, mas diretamente eu não tenho. Tenho dos Oliveira, que também são famílias de origem sefardita ou sefaradita, como eu também tenho sangue dos Hakodashim, que são dos santos, os santos por excelência, por exemplo, qualquer um. Então, os Ferreira, qualquer um Ferreira, se não for por adesão, tipo, casou com alguém, ganhou o nome, mas os descendentes daqueles de sangue, todos são de uma mesma família, não importa onde esteja. Se está aqui no Brasil, se está no Nordeste, se está no sertão do Pajeú ou se está em Serra Talhada nas suas adjacências. Todos são uma mesma família, ou seja, uma família muito, muito grande. Inclusive, certamente, até Lampião, que é Ferreira, ele também é da família de vocês. Então, tem todo um aspecto de fazer, e eu acho que foi importante fazer essa reverência à família Ferreira, como também tem a família Oliveira, que o professor Alberto é Oliveira, e outros tantos que são daqui de Serra Talhada. Na verdade, Serra Talhada e suas adjacências têm uma raiz expressamente judaica. Por origem distintas, talvez o primeiro a vir aqui como cristão novo foi Agostinho de Nunes Magalhães. Então, os descendentes de todos eles, inclusive o seu Bonzinho está aqui, que é um descendente de Magalhães, também é de origem. Portanto, todos esses nomes, tirando alguns, evidentemente, que são, às vezes, construídos ou porque vêm de origem indígena, e que a gente aqui não vai entrar em detalhes sobre isso, mas acredito que o seu trabalho pode vir a ser algo que possa ser replicado para outras origens familiares, que se estende por muito mais do que a gente pensa, né? Porque quantos Ferreira, Fabiano, não já saíram daqui, estão no sul do país, que saíram daqui do sertão do Pajeú, estão fora desse território, abrangendo uma gama vasta de território nacional. E tudo filho da terra.
Portanto, quem sabe, eu não vou dizer que não, mas eu vou deixar aqui para vocês, pesquisadores dessa genealogia, o fato de que, quem sabe, se todos os Ferreiras do Brasil não são oriundos daqui. E eu não vou fazer dúvida para ninguém, mas eu vou deixar aqui uma interrogação daquelas boas de um bom pesquisador como você, Fabiano. Como Caleb, embora ele esteja longe, mas as raízes estão aqui. Então, Fabiano, parabéns. Caleb, meus parabéns. Matias, meus parabéns pela condução. Fico muito feliz de saber que nós temos pessoas com capacidade para interlocutar, né, outras pessoas, fazendo com que um trabalho deste, que se inicia como esses ciclos de palestras que o IHGP tem, não podem deixar ficar sem a sua expressividade na gravação que Gilberto fez, porque isso se torna depois um elemento, Fabiano, Matias e você, Caleb, para que seja até mesmo transformar-se em algo curricular. Eu não sei se as outras palestras também terão esse tom ou essa direção ou essa dimensão genealógica, mas com certeza essa foi muito boa. Agradeço, inclusive, ao IHGP, né, porque trouxe isso, e quantas famílias poderiam estar aqui também sendo relatadas. Fica aí, é claro, com a preciosidade de um Fabiano que faz uma pesquisa profunda. Eu aqui não conheço muito bem você, Matias, mas se você é sangue de Fabiano, você deve ter a mesma natureza que ele, que é de ser pesquisador. Sei que o Caleb é, então, vocês que fazem isso, que contaminem outras pessoas de outros ramos familiares, que tragam aqui a excelência da família. Ou seja, de onde é que veio essa família? Ah, veio de Portugal. Tudo bem, mas de onde de Portugal? Ah, ou veio da Espanha. De onde da Espanha? Ah, veio de Marrocos. De onde do Marrocos? Porque esta grande família sefaradita, ela atravessa para a África, vindo ou indo para Marrocos, ou de Marrocos para lá, que foi o transbordo da África para a Ibéria, porque a Ibéria não tinha sefaradita, só teve por causa dos marroquinos que foram para lá. E tem hoje uma grande descendência, né, que muitos chamavam de árabes, mas confundiam que o árabe e o judeu são povos irmãos por causa da raiz, né, a raiz abraônica, mas eles são distintos, tanto na língua, mas na origem sanguínea é a mesma. Mas, assim, para finalizar, Fabiano, gostei muito. Você tem uma profundidade, meu amigo, que eu não sabia. Não sabia. Eu sabia que você tinha algum conhecimento muito volumoso, mas procurar a miúde, indo atrás de fontes e buscando, inclusive, as origens e de outras pessoas que terminam sendo relativamente parentes de vocês, dos Ferreiras. Portanto, creio que o trabalho de vocês é um trabalho muito bom. Acho que deve ser replicado até para as escolas. Você é professor, não sei se o Matias o Caleb tem também uma ascendência também de ensino, mas levar isso para as escolas, sabe, Fabiano? Porque é uma forma de poder propagar os tantos Ferreiras que tem por aí, que são parentes de vocês. Todos são uma mesma família, embora nem se conheçam. Ou talvez diga, não, minha família veio não sei de onde. No final, termina vindo de um lugar só, que é a raiz sanguínea. Não é a raiz de onde nasceu, porque nasceu, posso nascer em qualquer lugar, mas minha família pode estar espalhada pelo mundo. Parabéns, era isso aí que eu tinha que falar, desculpa o tempo, e muito obrigado aí pela oportunidade de assistir a vocês, viu? Eu que agradeço aí, professor, também, e aqui dizer que o maior pesquisador que eu aqui, no caso, é o Primian, e tive a oportunidade de conhecer, foi quem organizou todo esse artigo, que eu ainda tenho grande dificuldade ainda para mexer em certas situações, eu mais da questão da pesquisa, enfim, de campo, fotografar imagens. E aí, no caso, e esse método que ele trouxe de fazer a análise de dados de comparação,
é muito interessante, muitas vezes, quando faltam outros livros mais antigos, porque se comparou um livro de batismo de 1836 a 1840 e às vezes não encontrou alguma coisa ali, compara com o que está no livro de casamento de 1836 a 1847, por exemplo, na mesma paróquia, e às vezes o que faltou no livro encontrou no outro. Então, isso é muito interessante, esse método também que ele traz para a gente, porque muitas vezes, na falta de material, ajuda bastante. E aí, agradeço demais ao professor Valber, né, aos demais aí, por ter preparado todo esse artigo, ao primo também, Caleb, por ter feito as outras descobertas também e ampliou ainda mais. Graças a Caleb, conseguimos um registro de casamento de um filho de Vicente Ferreira de Araújo, conhecido como Porfírio Vicente Ferreira, que casou-se, era natural da Boa Vista Triunfo, então lembra-se, foi da Boa Vista Triunfo, antiga Baixa Verde, é o mesmo Ferreira de Araújo. Esse Porfírio desce para a Cachoeira de Sítio dos Nunes e gera a família Porfírio lá, tudo da mesma família. Fora outras ramificações, Amaro, Xixiu e outras daqui por navio, enfim. Então, agradeço a todos, agradeço também aqui aos que eu não tinha falado ainda, como o confrade Seu Bonzinho Magalhães e sua esposa Delma Régia, que estava aqui também. Agradecer também aqui a Daniela, que nos acompanha até agora, a Luiz Felipe, a Fábio, também, enfim, a todos que estiveram conosco aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Professor Valber, eu acho que a gente é parente, eu sou Oliveira também. Eu postei aí o assento de casamento de minha tetravó, ela era filha de Antônia Oliveira da Silva. Então, o Oliveira seu é o meu Oliveira. Só isso aí, e grato a todos. Obrigado. O primo Luiz Felipe de Faria está aqui, uma pessoa extraordinária. E pronto, encerrei.